está sendo promovido pelas 4 casas espíritas de Maryland. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos, nestes instantes que iremos passar aqui nesta noite, fazer reflexões. Na realidade, eu não me sinto muito bem dizendo que eu sou palestrante. Na realidade, não sou. Gostaria apenas de fazer reflexões, como sempre faço para mim, e nessas oportunidades que tenho, faço em voz aqueles que nos dão prazer de nos ouvir. O tema que fala-nos a todos, diríamos até na nossa intimidade, apesar de muitos não entenderem ainda o Evangelho de Jesus e nem terem sido tocados pela sua mensagem. Mas o Evangelho, a Boa Nova, faz parte de todos nós, porque esta Boa Nova Jesus trouxe para que pudéssemos conhecer as leis divinas, compreendê-las e praticá-las. E este é o caminho que todos nós buscamos, daí ele ter se dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos passar alguns slides, comentá-los, naturalmente com base em obras espíritas, mas estes, inicialmente, eu gostaria apenas que nós prestássemos atenção na sua leitura, para que nós, deixe-me ver aqui se as coisas estão bem, nós pudéssemos identificar, neste momento, um cenário que nós gostaríamos que todos, no final, nos dissesse qual é o cenário que nós estamos falando. Não sei se teve algum probleminha aqui, mas eu não estou conseguindo aqui. Soninha, me ajude aqui, você já aqui. Não estou conseguindo essa aí, né? Então, eu não sei se desliga. Tudo bem. Deixa eu colocar aqui. Põe aqui. Já entra normal. Deixa eu ver se consigo agora. Pronto. Obrigado. Então vejam bem, o mundo se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões asselvajadas que dominavam as criaturas humanas. Soberba e desvairada, a sociedade e as nações exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas, não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade. O monstro da guerra devorava as vidas que se lhe entregavam inermes e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz. A ilusão dos valores terrestres permanecia sombreando a claridade da justiça e a oportunidade da vivência da dignidade sem jaça. A presunção dominava as classes privilegiadas. Os miseráveis avolumavam-se e os sem terra, sem trabalho, entregavam-se à hediondez da rapina, da ociosidade, nos antros em que se homiziavam. As classes em que a sociedade dividia-se caracterizava a dureza dos corações e o seu comportamento cruel. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral. Este é um cenário. Que época nós estamos retratando? Muito bem. Hoje, né? Foi nesse cenário descrito por Amélia Rodrigues, espírito, no livro Vivendo com Jesus, psicografado por Divaldo Franco, que ela descreve. Ele chegou discreto, com uma brisa agradável e perfumada, de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver.
O cenário que nós vimos é o cenário de hoje, sim. Também. Jesus esteve entre nós num cenário muito semelhante, que a misericórdia do Pai, observando, nos proporcionou a oportunidade de termos entre nós o espírito mais evoluído que a Terra já teve a oportunidade de conhecer e vivenciar a sua presença. Aquele momento era um momento em que a Terra passava também por um perigo muito grande. Um perigo porque este cenário era um cenário muito próprio, propício para que os espíritos, irmãos nossos, ainda equivocados, não desejosos de que o bem pudesse progredir, atuassem, como atuaram fortemente. A presença de Jesus é que eliminou o êxito desses espíritos. Era um momento muito difícil, daí o Pai nos colocar o Cristo para nos relembrar daquilo que nós tínhamos esquecido e abandonado. Nós esquecemos as leis divinas. Nós abandonamos as leis do Pai. E em razão deste esquecimento e deste abandono, é que nós plantamos os nossos sofrimentos. O Livro dos Espíritos é claro, na pergunta 614, quando fala sobre as leis naturais. Explica-nos que as leis naturais são divinas, são do Pai, consequentemente são eternas. Mas quando nós nos desviamos dela, nós buscamos a nossa infelicidade. Somos infelizes porque nos desviamos da lei divina. E aí traz problemas. Isso é tão evidente, tão claro, que também as leis dos homens, quando nós nos desviamos dela, também somos infelizes. No trânsito, se não obedecemos às leis, poderemos ter um acidente. E aí vem uma infelicidade consequente. Se não temos um acidente, poderá o nosso bolso pesar um pouco no momento que nós não tínhamos recursos financeiros para pagar as multas que nós transgredimos na lei. Então, obedecer às leis nos torna mais livres, porque nós ficamos com a consciência tranquila que estamos cumprindo aquilo que é possível. Por isso que os espíritos mais evoluídos são aqueles que mais obedecem às leis divinas, porque quanto mais obedecem, mais livres são. Nós já aprendemos que a nossa liberdade vai até um limite da liberdade do próximo. Quando nós agimos assim, isso nos traz certa felicidade e tranquilidade. Então, aquele momento era um momento em que todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas. Porque Israel esperava que tivesse, junto ao povo Israel, aquele Messias prometido, mas não o Messias como foi Jesus. Porque eles esperavam alguém que fosse dominar. É a lei da fé. É a resposta que eles desejavam. Um povo subjugado que naquele momento sabiam que as profecias estavam dizendo que o momento em que seria a era da verdade, esse Messias estaria no povo escolhido, que era aquele povo. E a partir daí eles iriam à forra, porque o poder passaria a ser deles, e eles que tinham sido subjugados ao longo dos anos, dos centenas de anos, eles iriam agora ser os poderosos e fazer com que os outros fossem subjugados. E na realidade isso não aconteceu. Nós sabemos que Jesus, ele não veio aqui para atender às vontades dos homens. Ele veio aqui para atender à vontade do Pai, com o qual ele se compromissou para nos trazer essas verdades que nos libertam. Então, Amélia Rodrigues nos fala desse período de escravidão. Durante muito tempo, o povo hebreu foi escravo dos babilônios, dos egípcios. Daí a Páscoa, no momento em que Moisés leva-os para a terra prometida, libertando-os do jugo dos egípcios. E daí a liberdade. Páscoa significa liberdade. Né? Significa abandono de um momento de subjugação para um outro onde se é livre. Será que nós temos Páscoas em nós mesmos? Ou a Páscoa, nesse sentido, é só dos hebreus?
Será que nós precisamos também sermos libertos ou libertados das escravidões que nós temos? É uma pergunta que fica. Porque muitos de nós, todos nós, somos mais ou menos escravos daquelas coisas que nós ainda não conseguimos domar, das más inclinações. Então a Páscoa em nós também deve ser uma renovação, deve ser uma liberdade, no momento em que nós nos afastamos destas mazelas que ainda nos impregna, nos deixa muito mais próximo do reino animal, dos instintos, dos atos, dos atavismos, do que da angelitude, para onde inexoravelmente todos nós vamos caminhando. Nós somos fadados ao progresso. Somos espíritos fadados a sermos felizes. Só não somos felizes porque somos rebeldes. Não obedecemos à lei divina. Nenhum de nós nascemos para sofrer. Sofremos agora consequência da colheita obrigatória. Mas o Criador não deseja de nós o sofrimento. Ele deseja o nosso progresso. Por isso nos proporciona todas as condições para isso. Naquela época, fariseus, saduceus, publicanos, herodianos, todos eles brigavam entre si, cada um buscando a hegemonia do conhecimento das leis, interpretando-as à sua maneira e dizendo que as suas interpretações eram melhor do que as outras, eram as mais verdadeiras. E assim viviam eternamente num conflito entre eles. Por isso que Jesus, quando esteve, ele, naqueles momentos em que os fariseus, que eram aqueles mais, eu diria assim, perseguidores ferrenhos, o atiçava com ciladas, ele sempre saía trazendo um ensinamento com carinho, com amor, apesar de ser muito severos com eles. Em todos os instantes, Jesus, com os fariseus, respostas que os davam eram respostas aonde eles não tinham solução diante da autoridade moral e dos conceitos que Jesus trazia. Vide a questão da moeda, dá a César o que é de César, atire a primeira pedra, quem não tem pecado, diante daqueles que vieram testá-lo naquele instante, mas ele sabiamente soube deixar-lhes uns ensinamentos, como também para todos nós há 2000 anos hoje, observando aquilo que o Evangelho nos traz. Naqueles dias havia uma calmaria aparente, que pareceu tomar todo o corpo durante os momentos em que Jesus veio nos trazer a Boa Nova. É necessário também entendermos que o plano espiritual, com a vinda do Cristo, preparou este momento há muito tempo atrás, para que pudesse ter naquele instante uma psicosfera da Terra, um ambiente próprio para que a boa notícia fosse trazida. Daí nós vivermos naquele momento, comparado com séculos anteriores, um momento de aparente calmaria, para que ele pudesse trazer a mensagem no momento certo, na hora certa, durante o tempo e o período correto. Imaginemos nós 3 anos. Uma pessoa saindo e falando, não escrevendo nada, só exemplificando e marcando a humanidade toda a partir daquele momento. Não tem outro espírito na face da terra que tenha feito o que Jesus fez. Jesus nos trouxe essas verdades na teoria e exemplificou-as em excelência, testemunhando-as. Se juntarmos, com todo respeito, as inteligências da Terra que nós conhecemos, todas elas, os maiores vultos que a Terra conhece, é uma pálida ideia diante da inteligência do Cristo. A diferença do Cristo para nós, eu diria assim, absurda. Numa comparação muito simples que possamos fazer na contagem de tempo, nossa, que diante da eternidade é insignificante, a Terra tem 4,5 bilhões de anos.
sendo a teoria do Big Bang aquela mais aceitável que a ciência nos traz. E a ciência já nos diz essa idade da Terra. E sendo realmente essa idade verdadeira, e sabemos hoje que Jesus é o governador da Terra, o espírito responsável pela evolução das criaturas da Terra, tirando-as da simplicidade, da ignorância, para levá-las à angelitude, naquele momento, se Jesus fosse alçado ou promovido ao Espírito Cristo, são 4,5 bilhões de anos. Com o conhecimento de tudo que existe na face da Terra. Todas as leis, das ciências. E ele, em 3 anos, só falou aquilo que era essencial. Trazendo-nos verdades. Não que as outras verdades, por ele não ter sido dita, não sejam verdades. Porque no universo existem 2 princípios. O princípio material e o princípio espiritual. E, acima de tudo, o Criador. O que não é matéria é espírito. E vice-versa. Ele veio nos trazer as leis morais que interessam ao espírito. As leis que interessam ao princípio material, a ciência é objeto nosso, dos encarnados, dos homens, para utilizar a sua inteligência para conhecê-las, desenvolvê-las e dar condições para que ela também, estas ciências e o próprio princípio material, apoie a compreensão do plano espiritual, do próprio espírito como ser imortal. As leis que regem o princípio material são leis finitas, restritas, no caso específico, na relatividade ao nosso habitat. Porque em outros mundos, as leis também se fazem no princípio material, talvez de forma diversa da nossa, não de maneira idêntica. Mas as leis morais, as leis divinas, é levada em qualquer lugar 2 universos. Já que a ciência nos dias de hoje, mas a doutrina espírita já nos explica isso, não admite só um universo, vários universos. No nosso próprio nós temos o micro e o macro, mas fora do nosso universo que nós conhecemos, existem centenas, milhares, infinitos, que a própria ciência hoje já começa a compreender e a entender. E Jesus apenas nos trouxe o que era essencial para o nosso progresso, deixando que a nossa inteligência ao longo do tempo pudesse desenvolver, descobrir estas outras leis que regem o princípio material, para que no momento certo pudesse ele estar de volta, como ele prometeu a todos nós. Haja vista que à época ele não podia explicar tudo, para que nós pudéssemos entender. Por isso que a doutrina que Jesus nos trouxe é uma doutrina de alegria, é uma boa nova. Evangelho significa boa notícia, boa nova. À época, tinham pessoas que ganhavam recurso, dinheiro com o Evangelho. Porque as comunicações não eram como são nos dias de hoje. Alguém viajava, encontrava uma novidade e ele trazia o Evangelho, que era boa nova. Uma boa notícia, uma notícia que ninguém sabia. E que revelava àqueles que ali estavam esta coisa nova que ele estava trazendo. E Jesus veio nos trazer uma boa nova. Só que à época, a boa nova incomodou. Incomodou a quem? Aqueles que eram os doutores da lei. Porque eles não admitiam nada que contrariasse as suas tradições, ou alguma novidade perante aquilo que eles já tinham implantado ao longo do tempo e que discutiam naquela época como sendo os que mais conheciam das leis. E Jesus veio trazer uma revolução, uma coisa nova, e daí eles não admitirem isso e as perseguições que tiveram. A mensagem de Jesus é impregnada de ternura. Por que isso? Porque ela objetiva que todos os seres humanos possam, um dia, ter um convívio social bom, edificante, vivermos em paz uns com os outros, nos respeitando como espíritos imortais. O interessante é que nós, espíritas,
conhecemos e sabemos que somos espíritos imortais. Mas na convivência social nós não nos comportamos como tal. O nosso comportamento é de espírito mortal, como se nós nascêssemos, vivêssemos e morrêssemos. Porque sabemos, mas não temos a real consciência. Se a consciência da imortalidade nós já tivermos, isso faz-nos com que possamos viver uma vida raciocinando nos nossos atos, nas nossas ações, na temporalidade das coisas que o Criador coloca à disposição nossa. Porque tudo que nós temos à disposição nada mais são do que coisas para que nós possamos ter usufruto dela. Somos usufrutuários da bondade divina. Nascemos com um corpo que não é nosso, mas tem muita gente que acha que aquele corpo pertence à mamãe que toma conta dele durante 9 meses e tem o direito de dizer o que faz daquele corpo sem perguntar ao dono do corpo se poderá fazer alguma coisa ou não com ele. E quando nós vamos embora é o último que nós deixamos. Mas durante esse intervalo de receber um corpo novo, acompanhar o seu crescimento, chegar nesta curva da plenitude, da velhice, né? E a velhice hoje está muito difícil de chegar, porque a ciência já disse que o homem de 150 anos já nasceu. Então, quem está aí com 70, com 80, ainda tem mais 100% dos anos de vida, né? Se formos esse homem de 150 anos. Mas isso é tão importante porque a doutrina já nos explicou isto. À proporção que nós vamos evoluindo, vai proporcionando condições para que nós tenhamos mais longevidade, pelas próprias condições de vida. 200, 300 anos atrás, se respirava, não esse ar que é agradável, né? Porque quando nós estávamos aqui não tinha ar-condicionado, né, Zé Maria? Não era? Zé Maria trazia os ventiladores, olha só, já dá uma tranquilidade. Mas, naquela época, o ar que se respirava à noite era o ar misturado com aquilo que as velas exalavam. As pessoas não duravam muito tempo. 35, 40 anos já era uma idade senil. As pessoas desencarnavam. Mas a evolução veio trazendo várias coisas através da tecnologia, melhoria do alimento, as condições ambientais, né? A descoberta da eletricidade, da luz, da pilha, e assim tudo isso foi proporcionando que hoje, falar em 100 anos já não é mais no livro do Guinness, do recorde mundial, porque antigamente você falava, fulano tem 100 anos, estava lá no livro. Mas hoje 100 anos não consta mais do livro. É 100 mais alguma coisa. Então dizer-se que 150 anos de alguém que está encarnando hoje, com os alimentos, com as condições que cada vez mais vai melhorando a questão alimentar, as questões que a própria tecnologia nos traz para o conforto que todos nós já temos hoje, só falta apenas fazer com que esse conforto chegue a todos. Mas se nós olharmos o que já existe à disposição da humanidade, em termos de tecnologia, de conforto, podemos dizer que já estamos na regeneração, pelo menos nesse aspecto. Porque já temos tudo que é suficiente para viver sem problemas materiais. O que falta é condições, aquisição, porque ainda está espalhado aqui e ali, etc. Mas um dia todos nós teremos isso, graças à globalização, né, à expansão, à própria economia, o desenvolvimento que a humanidade está passando. Então hoje nós andamos no mundo e as coisas que nós vemos na América, nós vemos na Europa. O que nós vemos num hemisfério, vemos no outro. E são as mesmas coisas. Que antigamente não, aquelas coisas só eram daquele local que nós comprávamos, levávamos, mas hoje talvez não precise comprar tanto, porque nós temos nos nossos países também. Isso é sinal de desenvolvimento, é sinal de crescimento. Mas o que é que nos falta? Nos falta justamente a parte que Jesus nos trouxe. É a boa nova, é a boa notícia. Porque tudo que nós temos hoje nos satisfaz em termos que ficam vagos, ficam vazios. Os países que têm o melhor índice de IDH, ou seja, o índice de desenvolvimento humano,
São países que a gente observa, que nós observamos, que falta algo. Tem tudo que é material, mas falta algo. E quando esse algo chega, as pessoas se complementam. Se sentem mais seguras, felizes. E o que chega é a boa nova. É Jesus, é o Evangelho. Dando às pessoas uma visão além desta visão do nascer e morrer. Porque nasce, vive, morre, vive, renasce. E se progride. Então, lembram de Jesus porque na conversa dele, quando no momento em que ele estava para ser crucificado, depois do julgamento, ele e Pilatos, é uma conversa interessante, onde ele fala de um reino que não é desse mundo. E que mundo é esse? É do mundo espiritual. Pilatos não entendeu. Mas a sua boa nova nos traz esse reino para o nosso conhecimento, a nossa esperança. A certeza de que nós estamos trabalhando hoje, vivendo hoje, construindo para que nós possamos atingir a esse reino, que é o reino que ele nos prometeu. Tem alguém que já amou a humanidade como Jesus? Amor aos pobres, aos ricos, a todos. Não existe um exemplo de amor igual ao do Cristo. A ponto de, no momento de clímax, no final, ele pedir perdão ao Pai por todos nós, por amor. Ele jamais distinguiu quem quer que seja, mesmo dentro dos seus 12 que ele escolheu, que era o colégio apostolar, aqueles que tiveram comportamentos que nós já conhecemos, o que traiu, o que negou, o que só acreditava vendo, não é? Mas mesmo assim ele os amou todos, indistintamente. Por isso que o colégio apostolado do Cristo jamais se desfez. Aqueles 12, até hoje, continuam trabalhando com o Cristo na regeneração da humanidade. É claro que teve os altos e baixos daqueles que se desviaram da lei, que não cumpriram, foram rebeldes, mas já ressarciram-se perante a lei e continuam no colégio apostolado trabalhando pelo Cristo. Jesus, quando esteve entre nós, ele elegeu como irmãos, não a aristocracia, mas elegeu aqueles que precisavam, aqueles que necessitavam, aqueles que poderiam ouvir a sua mensagem e se acalentar perante ela, porque não eram orgulhosos, eram simples de coração, eram humildes, necessitavam da mensagem e poderiam assimilá-la, diferente daqueles que se encontravam nas posições sociais do mundo, em posições que se consideravam assim os melhores, os maiores, a ponto de serem eles os doutores da lei que distinguiam as classes sociais. Quando Jesus curava um leproso, e há vários exemplos, ele diz assim, vai e te apresenta aos doutores. Por que ele falava isso? Os 12, que eram aqueles leprosos que foram chegando, e Jesus manda eles voltarem para que eles pudessem se mostrar perante os doutores da lei. E Jesus nem se aproximou deles. Eles foram voltando e no caminho os corpos foram se modificando e foram ficando as células sãs, substituindo as células não sadias. E eles verificaram que estavam bem. Somente um voltou. Os demais foram correndo. Um voltou para agradecer. Mas por que eles iam falar com os doutores da lei? Porque o doutor da lei que dizia, estás com anseníase, com lepra, à época, vais morar lá no Vale dos Leprosos. Não pode estar no meio social. Por isso que Jesus mandava para eles darem testemunho de que eles tinham sido curados diante daqueles que tinham isolados da sociedade. Mas ele jamais distinguiu quem quer que seja.
Jesus respeitou e ouviu a todos. Não há um exemplo no Evangelho de Jesus estar ouvindo alguém e parar a fala de alguém para dizer alguma coisa. Isto é uma característica que se diz até que são características de liderança. Ele ouvia com atenção, apesar dele saber. Ele conhecia todos nós, como conhece, na intimidade. Isso é tão sério que nós observamos que o maior perseguidor dos cristãos, Saulo, na estrada de Damasco, num momento em pleno sol, só a presença de Jesus, e ele ia justamente para exterminar a vida de Ananias. Jesus se apresenta a ele, ele vê Jesus, Jesus só pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? Qual é a resposta dele? Que queres que eu faça? Que mudança é essa? Precisa se analisar para verificar. Diz Bezerra de Menezes, em suas mensagens, que Saulo, no seu inconsciente profundo, ele sabia do Paulo que seria. Ele tinha medo, receio. Por isso que aquele Saulo ele era fervoroso. Mas naquele encontro, imagino eu que Jesus, ao olhar para ele, foi lá nesse inconsciente profundo, disse para ele: por que me persegues? Mas na realidade deve ter dito assim, lá no inconsciente profundo: Saulo, espírito imortal, o compromisso que você assumiu conosco está no momento de atingi-lo. Por isso que quando a conversa com Ananias, depois quando ele vai falar com Ananias, Jesus, para poder Ananias curá-lo, e Ananias, diante da voz que ouve, diz: mas como curar esse que nos persegue? Ele diz: aquele é um vaso escolhido que eu estou cuidando dele. E realmente o foi, com a capacidade que ele teve, porque ele preparou os 12, mas deixou este momento para os gentios a quem era capaz de fazer. E assim nós sabemos a história de Paulo. Então Jesus conhece a todos nós na intimidade, mas ele respeitou, nunca violentou a consciência de quem quer que seja. Exemplificou para que ficasse marcado nas nossas mentes o seu Evangelho. A tal ponto que quando ele conversava com a mulher de Samaria, que os samaritanos eram considerados inimigos, naquele instante ele trata não como inimiga, mas fazendo com que os laços de amizade fossem reatados. Naquele momento ele deu exemplo de restaurar a união, porque se ele fosse respeitar as tradições, ele não a trataria como tratou, mas nos deu exemplo de união, não considerando aqueles que eram considerados inimigos pelo seu povo. Um outro exemplo foi daquela mulher que foi profundamente perturbada, Maria de Magdala, que era uma mulher que vivia como dona de um prostíbulo e que na realidade foi tocada por Jesus no momento que teve uma conversa com ele, e a partir dali ela jamais foi a mesma. E ele surge a ela depois do 3º dia, quando ele aparece, porque ela foi merecedora. Alguns dizem: mas por que apareceu a Maria de Magdala? Não apareceu a Maria, não apareceu a Paulo, não apareceu a outros espíritos? Não apareceu aos apóstolos, a Pedro. Mas justamente porque ela foi aquela que deu o exemplo mais, saiu do fundo do poço para chegar ao ponto do seu final de vida, dando o testemunho do Cristo. Paulo e Saulo, a única diferença que há de um para o outro foi a referência. Saulo, referência a Moisés. Paulo, referência ao Evangelho de Jesus. As qualidades eram as mesmas, tanto para defender as leis mosaicas, a lei de Moisés, as tradições, como também para defender e divulgar o Evangelho de Jesus. Então, naturalmente, ela foi aquela em que ele transformou simplesmente um diálogo, sem julgá-la, mas ouvindo-a, entendendo-a e tocando no seu inconsciente profundo, dando-lhe a oportunidade para que ela crescesse como for. A outra foi uma dama rica, que nós sabemos hoje que é
Joana de Cusa. E sabemos hoje que é Joana de Ângeles. Foi aquela mulher, diante também de um casamento que estava não muito bem ajustado, procurou e procurando segui-lo de imediato para doar a sua própria vida, ele manda aguardar que no momento certo ela poderia dar o testemunho e pede para que ela volte, cuide da família. Assim ela o fez. Mas na hora do testemunho ela fez o testemunho. És cristã? Sou, diante do filho. E o filho começa a lamentar, mamãe, e começou aquela luta de um filho para uma mãe diante dos soldados romanos. Aí os soldados, observando, pergunta pela segunda vez para dar uma chance. És cristã? Olha para o soldado, ela ora para o filho e diz o seguinte: aquele que foi tocado por Jesus jamais será o mesmo. Sou cristã. No momento seguinte, os dois estavam sendo queimados na fogueira. Hoje é Joana de Ângeles que nós conhecemos. E outras encarnações que existem, que é do conhecimento de todos. Quem era aquele filho? Também já é do nosso conhecimento. Era um filho que, ao longo do tempo, não aceitava bem Jesus sem saber por quê. Mas, na última encarnação, falava assim: Jesus, só quando você fala é que me toca. E conseguiu, nessa presente encarnação, aceitá-lo, Jesus, como realmente ele é. Nós estamos falando de Nilson, que era o filho, de Divaldo, que era o outro filho, que a história do Evangelho não conta, e que não estava presente. E assim é Jesus que vai nos acompanhando nesse processo, aguardando que as nossas consciências vá se ampliando cada vez mais para entender a sua mensagem, que será eterna, por isso que são palavras de vida eterna. Nós é que, à proporção que vamos evoluindo, vamos encontrando nestas palavras a compreensão melhor em função do próprio grau evolutivo que nós vamos atingindo. A outra conversa interessante foi com Nicodemos, o doutor da lei, que o procura no cair da tarde, porque tinha receio de procurá-lo ao pleno sol durante o dia, porque o doutor da lei procurando Jesus para confidenciar algo, e a partir daí nós sabemos o diálogo que teve com ele sobre a reencarnação. Mas tem alguns que dizem que não é reencarnação, que aquela conversa é o homem nascer de novo, como agora. Nós professamos uma ideia, uma ideologia, seja o que for, e de repente nos renovamos diante de um fato novo, de uma boa notícia que chegou. E aí nós dissemos que isto é renascer de novo, não é reencarnação. Mas se nós fizermos uma comparação e aguardarmos um pouco de tempo para verificarmos que mais tarde Jesus mata a morte, porque ele aparece no terceiro dia, e quando ele aparece, está dizendo: estamos, vivemos. O corpo sumiu e ele aparece. Aparece várias vezes, testemunhando isto. Ora, somos imortais. Se somos imortais, reencarnar quer dizer um mergulho e vir. O espírito só tem uma existência depois de criado. Isso é verdade o que eu estou dizendo? Mas o espírito só tem uma vida. Eu falei uma existência de propósito. Atenção para ver. Mas é uma vida que o espírito tem. Existências tem várias. Então nós temos a oportunidade de mergulhar nas diversas moradas da casa do Pai no plano material, saindo da verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida do espírito. Então nós só temos uma vida e várias existências. A conversa com Nicodemos é sobre reencarnação, sim, mostrando a ele que é possível nascer de novo, para que nós possamos nos renovar no laboratório adequado às nossas necessidades evolutivas. Mas Jesus, quando conversava conosco, ele falava no linguajar que era necessário para nós, parábolas, histórias. Para dentro dessas histórias, no seu conteúdo, estão as verdades que ele nos revelava. Se ele não fizesse isto, nós até hoje não estaríamos falando de Jesus. Naquela época era necessário.
Mas quando entendemos as parábolas, não na sua parte literal, mas no espírito da letra que ali se encontra, nós começamos a descobrir verdades, coisas que nem sempre vimos, mas vemos a proporção que outros mais evoluídos veem e nos traz essas informações, como Emmanuel, Amélia Rodrigues, o plano espiritual, e espíritos mesmo encarnados que, ao estudarem profundamente o Evangelho, e por estarem em um estado evolutivo melhor do que o nosso, veem coisas nestas palavras de vida eterna, que serão para sempre as mesmas, mas que estão embutidas de acordo com a nossa evolução, os conhecimentos que nós vamos desvendando. A outra é a do bom samaritano. Outro exemplo para que nós possamos entender que não são os rótulos que nos identifica como aqueles que praticamos a caridade. Independente se somos sacerdotes ou não, doutores ou não, o que importa é o bem praticado. Sobre o samaritano, eu vou lembrar só um fato interessante de pessoas que visitavam lá e visitam as regiões aonde Jesus andou, em Éfeso, e lá para as tantas, a pessoa que estava sendo guia começou a falar dizendo que aquele local era um local onde tinha a pensão de samaritano, onde era o samaritano. E estavam pessoas que eram espíritas no grupo, né? E aí as pessoas começaram a ficar meio chateado. E um perguntou para ele, como no lugar do samaritano? E aí explicaram para ele, se samaritano é uma parábola. Aí ele levou um susto, e aí procurou, e depois fez contato com as pessoas entenderam também. Mas na realidade muita gente fala certas coisas sem ter a convicção do estudo do Evangelho. É uma pessoa que é um guia que foi preparado para dizer coisas, e por nós ignorarmos o Evangelho, alguém diz que ali é a pensão do samaritano, aí a gente acredita. Mas acredita porque não lê, isso é uma parábola que Jesus utilizou-se para nos trazer, não é um fato. Mas os fatos foram criados pelos homens. E talvez até hoje ele diga lá que existe o lugar do samaritano. Mas para os que estudam, vão verificar. E um dia ele vai deixar de dizer, porque tem muita gente, quando ele começar a falar, a pessoa, não, samaritano, aí ele vai entender e vai deixar de falar. Mas são fatos observados. O outro é o filho pródigo. Todos nós somos filhos pródigos. Porque somos aqueles que abandonamos as leis divinas. Somos aqueles que esquecemos destas leis. Estamos retornando para o caminho. E Jesus nos aguarda como filho pródigo. No dia que nós pisarmos no caminho, que é o dele, nós seremos filho pródigo, retornando à casa do Pai. Porque o caminho do Cristo foi desviado por nós. E retornar ao caminho do Cristo quer dizer fazer o outro caminho para chegar ao mesmo ponto de onde nós saímos. E a partir daí prosseguir. E nós estamos neste retorno. Graças a Deus. Porque um dia nos arrependemos e mudamos o rumo para retornar. E quando chegarmos, seremos filhos pródigos. E Ele nos deixou esses ensinamentos para que nós possamos olhar em nós mesmos. Porque imaginamos que o filho pródigo, na parte literal, não seja essa a interpretação. Tem a outra das virgens loucas, onde nos dá um exemplo de equilíbrio, de parcimônia. Em tudo que Jesus falou, há uma essência das verdades, para que nós possamos compreendê-la nas suas histórias. Imaginemos nós hoje respondermos a uma criança e ela perguntar como funciona um avião. E temos que falar a verdade. Se fosse um engenheiro, era muito fácil. Aí, em poucas palavras, ele entendia a forma de sistemas, tal, não entendia. Agora, dizer essa mesma coisa para uma criança, tem que se contar uma história, para que a criança entenda, mas a verdade ali exista, para ela entender que existe o motor, que existem sistemas. Então, isso é sabedoria, é uma metodologia, que se procura dizer a verdade no linguajar adequado
à evolução de cada um. E assim Jesus o fez. Tem a parábola da figueira que secou, nos convidando a perseverarmos no bem, a produzirmos no bem, a estarmos coerentes com o bem. Porque muitos de nós já fomos, ou ainda somos, talvez, o exemplo dessa figueira. Zaqueu, o rico, que quando ouviu falar que Jesus estava chegando, baixinho, meio gordo, detestado, porque era quem cobrava a lei. Na época se fazia asta pública, ou seja, fazia-se licitações, e ele tinha ganho uma dessas licitações para a cobrança de imposto para o povo romano. E naquele momento ele era odiado. Mas quando Jesus, ele queria ver, soube que Jesus estava adentrando a cidade, e ele corre, mas quando era pequenino, não dava para ficar no meio da multidão, ele procura um lugar alto e encontra uma figueira, e sobe naquela figueira e fica na expectativa. E quando ele observa Jesus, ele começa a vê-lo e primeiro admirar a beleza do Cristo. Nunca havia observado ou visto um homem tão lindo quanto aquele. Um semblante, um olhar diferente, que o comoveu. Comoveu mais que ele não sabia o que fazer quando Jesus se aproxima e disse: Zaqueu, desce, prepara a tua casa que hoje eu estarei contigo. Aí criou uma confusão com os apóstolos. Vais lá com este homem que ninguém gosta, etc. E assim ele vai naquele momento e diz que a partir daquele momento o Evangelho, as verdades tinham entrado naquela casa. E Zaqueu, ao longo das encarnações, realmente jamais deixou de seguir o Cristo. Dizem que Zaqueu é bezerra. Se isto é verdade, analisemos esse percurso de um espírito que chega a dizer, depois de 2.000 anos, de um rico, mas era um rico bom, porque tinha um cego no local onde ele trabalhava no porto, que ele ajudava o cego. Ele tinha um coração bom, ajudava quem necessitava. A semente estava pronta, só faltava era realmente ser adubada. E foi adubada com o Evangelho de Jesus. Jamais Zaqueu foi o mesmo. E conta-nos as histórias vindas do plano espiritual, que mais tarde, no futuro, ele foi convidado pelos apóstolos a cuidar de uma casa de pessoas necessitadas. E assim ele foi trabalhar em nome do Cristo. Então, quem foi tocado por Jesus jamais realmente será o mesmo. O leproso Simão, outro exemplo que Jesus dá. Lázaro. As irmãs de Lázaro chegam: mestre, Lázaro está morto. E Jesus trabalhando, olha para elas e diz: tudo bem. Jesus não saiu na mesma hora para atender Lázaro. Aguardou horas, no outro dia, e elas ansiosas, né? Já que estavam morrendo ou morto, mas Jesus sabia do que estava acontecendo. E naturalmente no outro dia vai e levanta Lázaro, porque na realidade ele não estava morto. Mas estava em um estado cataléptico, e naturalmente com o corpo cheio de chagas. E nesta situação o odor não era agradável, e por isso que se dizia, e ele imóvel. Mas Jesus traz novamente um ensinamento para todos nós. Jesus esteve a ensinar e a praticar o que ensinou. O único título que ele aceitou foi de mestre, porque realmente era. Será que essa afirmação é verdadeira que a Amélia traz? Se fizer uma pesquisa dos livros que nós temos hoje, 2.000 anos depois, sobre Jesus, vão encontrar milhares. Ah, mas foram religiosos que fizeram e editaram esses livros? Não.
São pessoas que procuraram conhecer a personalidade deste líder. Que homem é esse? Que em 3 anos nada escreve, muda a história da humanidade, conta antes e depois dele, matam os cristãos, perseguem. Cada vez mais que persegue, essa doutrina se alastra. A ponto do império que perseguia essa doutrina se render a ela e dizer: não dá mais para matar cristãos, vamos liberá-lo. 300 anos depois, o Império Romano pega a pureza do Evangelho e, infelizmente, mescla com os interesses pagãos. E aí a história da humanidade nos conta. E ele foi esquecido, Jesus. Mas ele permanece, como nunca, junto a todos nós. Nós, quando falamos da história, estamos falando da história deles ou da nossa história? Da nossa história. Quantas vezes nós já ouvimos falar de Jesus? Será que essa é a primeira? Por que nós não seguimos Jesus até agora? Pela nossa rebeldia. Muitos de nós, hoje, seguimos Jesus porque não ouvimos, mas ouvimos aqueles que ele enviou para relembrar o Evangelho. Dentre eles, Francisco de Assis, que arrebanhou milhares, milhões de espíritos que não foram tocados por Jesus, mas foram tocados por Francisco de Assis. E que hoje estão na humanidade procurando vivenciar, recordar o Evangelho. Todos nós assumimos um compromisso de mantê-lo vivo nos nossos corações. Todos nós. Nós espíritas, muito mais. Antes de encarnarmos, assumimos um compromisso com Cristo. Não somos privilegiados. A única diferença nossa para aqueles que não abraçaram, despertaram para o Cristo, é que nós nos arrependemos. Somente isto. Não desejamos mais cometer os mesmos equívocos passados. Desejamos trilhar um caminho novo e escolhemos isto. E Ele nos ajuda, nos delegou o trabalho para que nós possamos ajudá-lo para que um mundo de paz, um mundo novo, um mundo de regeneração se instale. Por isso que Ele conta com todos nós, mesmo com as nossas imperfeições. E Ele, quando esteve entre nós, diante da sua visão, que já sabia perfeitamente de tudo que a humanidade iria passar, porque Ele demonstrou isso em vários momentos, desta visão de futuro, quando, em alguns instantes, Ele previu o que iria acontecer. Quando entrou em Jerusalém, Ele avisou que fossem lá, pegassem aquele animal, o jumento, e trouxessem. E Ele estava à distância. A outra é quando Ele, na época da Páscoa, pede também para que encontrem um homem com um cântaro de água sem estarem no local onde esse homem se encontrava. Os 2 destacados foram e encontraram. Naquela época, encontrar uma mulher com um cântaro de água era muito comum. Agora, um homem não era comum. E como isto, outras, inclusive a própria história da humanidade, a ponto que ele disse assim: mandarei um consolador que vai explicar tudo, um paracleto. E é por isso que nós tivemos, 19 séculos depois, Jesus de volta entre nós. Alguém tem dúvida que Jesus já está conosco? Ou estamos aguardando Jesus novamente, em carne e osso, para poder estar conosco? Para muitos de maneira anônima,
está guardando de todos nós a oportunidade para se apresentar. Se nós ainda não encontramos, procuremos. Ele está bem perto de nós. Nós estamos num momento em que dizemos assim: somos os trabalhadores da última hora. Repensemos, já não somos mais, somos trabalhadores dos últimos minutos. Porque a hora, quando começou e já começou, o relógio passa. Um segundo depois já não é uma hora. 2 já também não é. Em que minuto nós estamos desta hora? Não importa. O que importa é que já não são mais, já não é mais os 60 minutos. É menos. Então nós estamos num momento que não podemos postergar isto. A oportunidade que nós estamos tendo de viver num mundo, num cenário como este, conhecendo essas verdades, sabendo que somos imortais, que estamos aqui passageiros. Só nos falta, talvez, a vontade para que nós possamos vivenciar, testemunhar aquilo que a doutrina espírita nos traz. Nós estamos no momento de testemunho, não mais um momento de nós apenas conhecermos. E para que nós possamos testemunhar, nós precisamos sair do cognitivo, de só conhecer, do conhecimento. Aí vamos embora, conhecer, fica muito bonito e passa. Não é, porque é muito perigoso nos dias de hoje só conhecer a doutrina espírita. Sabem por quê? Porque os espíritos equivocados, os espíritos contra o bem, também conhecem a doutrina espírita. Estão estudando a doutrina espírita profundamente. Todos sabem da lei de afinidade. Todos sabem da lei do magnetismo. Os afins, o que é que acontece com os afins? Se tornam simpáticos. Se ajustam. Se eu sou teórico, conheço o Evangelho na teoria, o que é que acontece? Aqueles que no plano espiritual conhecem o Evangelho também na teoria, eu estou afinizado com eles. No linguajar comum de hoje, todos nós sabemos, Wi-Fi, conexão, isso todo mundo conhece, não é? Aqui tem, Zé Maria, Wi-Fi? Tem, né? No centro, não. No centro, aqui não, né? Eu estava pensando aqui no centro. Mas McDonald's, shopping, na casa da gente, todo mundo tem Wi-Fi. Quando nós, a primeira vez que o Wi-Fi é instalado, ou é a primeira vez que nós chegamos no local onde tem, o que é que a gente faz? Alguém sabe a senha? Aí alguém diz a senha. Aí nós colocamos a senha, e os nossos AI, tudo que tem aí, né? AI isso, aquilo outro, para não dizer o nome do fabricante, né? Para aquela fruta que todo mundo sabe qual é. Então, o que é que acontece? A partir daquele primeiro momento, nós, quando adentramos, aparece o sinalzinho, nos conectamos com o mundo. Vamos embora. Segunda vez que nós chegamos, nós pedimos senha, está se aproximando, ele automaticamente sintoniza. Quando você entra, não pede senha, conectado com o mundo. Isso não é verdade? Muito bem. A lei de afinidade é assim também. Quando nós só teorizamos a doutrina, ficamos conectados com os que teorizam também. Porque a senha é teoria. Conhece, conhece. O que pode diferenciar é quem estuda profundamente
e quem não estuda profundamente, mas tem uma conexão. A diferença é que quem estuda profundamente conhece mais, pode até ludibriar aquele que não estuda profundamente. Até aí, está entendido? São verdades. Quando esses espíritos não estudavam a doutrina espírita profundamente, nós éramos teóricos. E ainda somos teóricos. Mas quando nós, nesta capacidade de só manter a teoria, os espíritos voltados ao bem, trabalham com Jesus, são benevolentes, praticam caridade, têm boa vontade com todo mundo e ainda perdoa. Aí olha para nós e diz, olha, só estão estudando, não estão aplicando. Aí aguarda nós completarmos o ciclo. Mas não interfere, não violenta a nossa consciência. Ao contrário, nos acolhe com muito carinho. Esses outros espíritos, eles interferem, não respeitam, não. E nós estamos conectados com ele. Quando nós dizemos que nos dias de hoje nós temos que vivenciar, testemunhar a doutrina, não é repetir aquilo que já tem sido repetido ao longo de todo o século que nós já temos do conhecimento da doutrina. É uma realidade patente que hoje faz com que nós corramos perigos em termos de estarmos sintonizados com ele. Qual é a única arma para nós não sintonizarmos com ele? Sair do cognitivo, continuar estudando profundamente, trazer para o sentimento e testemunhar. Porque o próprio codificador já previu isso. Na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 5, ele nos fala que as ideias espíritas têm 3 momentos. O primeiro momento é da curiosidade, o segundo é o momento das reflexões, do estudo, da ciência, e o terceiro momento é da aplicação das ideias espíritas. O primeiro momento ele diz, olha, esse já passou, porque é o da curiosidade. As pessoas querem ver o fenômeno, viu o fenômeno e matou, a curiosidade acabou. O segundo, que é da reflexão, do estudo, da ciência, da filosofia, este nós estamos vivendo. O terceiro, inexoravelmente chegará. Só que nós estamos há 159 anos da doutrina espírita. E é nesta época que, se nós não vivenciarmos a doutrina, nós não sairemos da conexão desses espíritos. Porque a única arma é conhecer, sentir e aplicar. Quando nós aplicamos, testemunhamos, nós saímos da conexão desses espíritos. E aí os benfeitores que estavam aguardando nos afaga, nos abraça, porque agora nós estamos sintonizados com eles, que até então não estávamos. Em certo ponto, o estudo que esses espíritos estão fazendo está fazendo um bem muito grande para nós. Se nós realmente nos conscientizarmos disso e aplicarmos através do testemunho, como está fazendo também um bem para eles. Porque o fato de estudarem a doutrina, bem ou mal, mesmo não aceitando, estas verdades tocará muito, nem que a muitos deles, nem que seja agora, apenas talvez deixem no estado de dúvida, mas no futuro isso servirá. Mas a nós é a única forma de nós não estarmos sintonizados com esses espíritos, é vivenciar a doutrina, vivenciar o Evangelho de Jesus nos dias de hoje, para que nós possamos assim estar conectados com estes espíritos que são os benfeitores, aguardando de nós. Aqueles que estão estudando profundamente, se resolverem também sair do cognitivo para aplicar, e deixarão de ser o que são, para serem na realidade discípulos do Cristo. Então são momentos que nós estamos vivendo, momentos muito importantes nas nossas vidas. Época de transição, todos nós sabemos. E a doutrina espírita já nos fala isso desde a sua codificação. Em palavras garrafais. Está lá na Gênesis, está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 1019. Está no Evangelho. Vivemos época de transição. Só que agora, os amigos espirituais, através das mediunidades abençoadas, como a de Divaldo, nos têm trazido informações atualizadas sobre isto, para que nós possamos, assim, compreender e aplicar aquilo que está à nossa disposição, que é o Evangelho.
Então nós temos 3 livros, que é uma trilogia. Vou fazer a propaganda, Zé Maria, pode preparar os livros. Se alguém não comprou, eu sei que vai comprar depois. São 3 livros, leia nessa sequência. Transição planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais. Não deixem de ler. Mas se lerem, vão ter que estudar. Porque somente ler não é suficiente. São livros que nos trazem exemplos atuais da realidade que nós estamos vivendo nessa época de transição planetária grave, mas importante, para que nós possamos, assim, nesse primeiro momento que nós estamos vivendo já, daí aqueles últimos momentos que nós estávamos falando dos trabalhadores da última hora, para aproveitarmos, sermos também aqueles primeiros que poderemos aproveitar as primeiras horas do novo momento. Porque o novo momento já chegou. Alguém está aqui em provas e expiações ou já começou a regeneração? Talvez muitos me digam, não, estou em provas e expiações. Eu peço só para estudar um pouquinho mais, repensar, ver a mensagem de Bezerra do ano de 2010, lá no congresso que nós tivemos em Brasília, do centro do Chico Xavier, quando ele nos fala sobre isto, dando uma data importante, da onde se sai de provas para o momento da transição planetária que nós chamamos de regeneração. Só que, suponhamos que agora fosse meio-dia, meia-noite e 1 minuto. É o outro dia ou é o dia anterior? É o outro dia, já passou meia-noite e 1 minuto. Se é outro dia, quem é que dá bom dia 1h da manhã a outra? Alguém dá? Não, por que não dá bom dia? Porque está escuro. Nós só vamos dar bom dia 4, 5 horas depois, quase 6, dependendo da época, se é verão, se não é. Porque começam os primeiros raios de sol, do amanhecer. Aí nós acordamos e bom dia, só que já estamos há 4, 5 horas. De meia-noite, se eu encontrei aquela pessoa, meia-noite, 1h da manhã, eu não dei bom dia. Então nós ainda estamos na escuridão da época da regeneração. Mas já estamos nela. Não tenhamos dúvida disto. A própria codificação nos fala, Kardec, na nova geração, de que nós iremos conviver as 2 gerações. A geração nova que está chegando, de espíritos nobres, espíritos que não são nem da humanidade da Terra, que são acolhidos pelo Cristo para ajudá-lo nesse processo de regeneração, que já estão entre nós, em idades tenras, preparados em todas as áreas do saber. Sabe para quê? Para trazer o Evangelho à humanidade. A humanidade não está melhor porque o Evangelho esteve esquecido. Se eu estou no primeiro andar, o Evangelho está no térreo, no subsolo. Se eu estou na cobertura, o Evangelho talvez esteja no primeiro andar. Mas raros, talvez quase nenhum, esteja em qualquer andar e o Evangelho acima, sobrestando. No dia que a humanidade tiver o Evangelho como referência, como roteiro, e tudo que se faça ele seja referência, nós estaremos no mundo feliz. Até lá, nós precisamos mudar estas coisas. Colocá-lo como referência nas nossas vidas, como roteiro, para que nós possamos nos basear nele, para podermos viver melhor, em paz, em harmonia. Porque nós esquecemos do Evangelho, até por toda essa conjuntura que a humanidade foi condicionada. O Cristo, ao longo, depois da Idade Média, depois daquele ano 300, exatamente no dia 13 de junho de 313, quando Constantino, diante de ter sido tocado pelo Evangelho, libertou os cristãos para professarem o cristianismo. Um ganho depois de 300 anos de sofrimento, de laceração de corpos, de mortes, mas em compensação a doutrina foi dilacerada. Porque ela foi abafada pelos interesses dos homens, da vaidade, do paganismo. E contaram-nos a história de Jesus, condicionando-nos a entender Jesus como sendo crucificado.
o ensanguentado numa cruz. Jesus não é isto. A personalidade de Jesus é outra, que nós precisamos conhecer. Há lugares na face da terra que, quando se fala em Jesus e em religião, as pessoas ficam igual. No Brasil, eu diria, o ouriço cacheiro, quando fica assim, todo espiado. Ou um gato, quando alguém vai, que ele fica arrepiado. Porque essas pessoas não acreditam em religião. Jesus, e eles têm razão. Por que eles têm razão? Porque esta religião foi a religião criada pelos homens, tão imperfeita quanto os homens. Porque a verdadeira religião, Jesus nos ensinou. Ele não deixou nenhuma religião. Ou deixou? Alguém sabe a religião? No entanto, tem religião que diz que ele a criou em detrimento das demais. A única religião que Jesus deixou foi a religiosidade, o religare da criatura com o Criador, no momento que ele nos ensinou a orar, no momento que ele nos disse, recolhei ao teu quarto íntimo e te coloca pelo sentimento em oração com o Pai. Religa a criatura com o Criador. Essa é a religiosidade. Por isso que a doutrina espírita, ela é uma ciência, uma filosofia, com aspectos éticos, morais, de consequências religiosas. Porque quando se diz que a doutrina espírita é religião, essas pessoas confundem com as religiões que os homens criaram e que trazem até os dias de hoje as imperfeições dos homens. A religião que Jesus nos deixou, o Evangelho, foram verdades. E a doutrina espírita explica estas verdades para melhor entendermos. Pluralidade dos mundos habitados, que a ciência está buscando nos dias de hoje, pelas naves que estão viajando pelo espaço, cada vez mais descobrindo algo, mas ele já falou. Na casa do Pai tem diversas moradas. A ciência está tentando descobrir o Espírito, e ele já disse que somos espíritos imortais. Matou a morte há 2000 anos. Falou-nos que nós devemos obedecer ao Pai para que sejamos felizes. Falou-nos da comunicabilidade entre os espíritos, seja em que dimensão esteja, em ambos os planos da vida. Quando conversava com aqueles que se diziam loucos, ou outros que chegavam em condições anormais, ele conversava com o espírito. E às vezes o médium que estava com o espírito dizia assim: mestre, o que estás fazendo aqui? Sei que está me incomodando. Ele dizia: afasta-te somente. As suas palavras impregnadas de um magnetismo, de uma autoridade moral irresistível. A gente diz que é milagre. Que milagre não existe. Nós é que buscamos uma palavra para explicar aquilo que nós não sabemos explicar, como foi o acaso. Então, nós estamos no momento em que necessitamos conhecer Jesus, conhecer o seu Evangelho, para que nós possamos vencer as dificuldades que aí estão. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem está com Jesus, o fardo passa a ser leve. Porque nós começamos a compreender a lei de causa e efeito que ele nos falou. Ninguém passa por nada sem que haja uma justiça maior que a justiça divina. O que nós passamos é porque eu mesmo sou algoz de mim. Eu me fiz deste jeito no passado. E que a misericórdia nos proporciona, muitas das vezes, não pela doença física, a oportunidade do ressarcimento, mas às vezes pelo trabalho. Trabalhar com ele, para que nós possamos divulgá-lo, mas sobretudo que nós possamos exemplificá-lo.
Se nós temos uma missão, que é de divulgar o Evangelho à humanidade, não pensemos nós que esta missão é para nós sairmos fazendo proselitismo. Porque esta missão não dispensa que o Evangelho que nós vamos divulgar aos outros, primeiro seja divulgado a nós. Para que nós possamos levar aquilo que nós temos, não o que nós detemos. E é uma diferença muito grande entre deter e ter. Quando Jesus estava cantando as bem-aventuranças, os discípulos olharam a multidão e verificavam que estavam famintos. Chegaram para Jesus: mestre, como é que nós vamos alimentar esse povo? Nós sabemos que foram tantos peixes, né? Tantos pães, o número não importa, eram poucos. Mas naquele momento Jesus faz uma pergunta que é importante nós refletirmos sobre ela. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Que tens? Se ele dissesse, não temos nada, talvez não estaríamos contando esse fato. Nada vezes alguma coisa, nada. A não ser que a matemática tenha mudado. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, quando ele perguntou, o que tens? Eles disseram, os peixes, tantos pães. Acalmou. Multiplicou o que tinha, alimentou a todos. Emmanuel nos fala de que deter e ter são coisas bem diferentes. Nós detemos o conhecimento, porque lemos, porque alguém nos fala, nós aprendemos e detemos o conhecimento. Somos os teóricos. E estes espíritos que estão estudando profundamente detêm o conhecimento. Nós também detemos. Para que nós possamos levar o Evangelho à humanidade, nós temos que possuir, ter o conhecimento e a vivência para poder fazer isto. Qual é a grande diferença? É que nós só temos o conhecimento no momento que o cognitivo, que é o deter, ele é passado à aplicação. Quando nós vivenciarmos o que nós conhecemos, o saber que temos. Quando nós vivenciamos, nós passamos a possuí-lo. Ele passa a ser parte integrante nossa, porque nós vivenciamos aquilo. E a proporção que nós vamos vivenciando, inicialmente com muita disciplina e depois com espontaneidade. Porque o próprio Emmanuel nos diz que a espontaneidade é precedida da disciplina. A partir do momento que nós começamos a vivenciar, aí o conhecimento, ele passa a ser nosso. Nós o possuímos, não mais detemos. Então, nós, para fazermos este papel de divulgar a doutrina à humanidade, o Evangelho à humanidade, nós precisamos possuir, ter o Evangelho, ter a mensagem, não detê-la. Mas alguém poderá dizer, quem somos nós? Porque eu não consigo ainda viver com Jesus um segundo. Alguém já se acordou e disse assim, hoje eu vou viver com Jesus. A partir de agora, eu aplicarei o Evangelho até a meia-noite. Façam essa experiência e depois conversem entre si para ver quanto tempo cada um ficou. Talvez nos acordemos, lavemos o rosto, estamos sozinhos. Aí de repente, vamos pegar a roupa. Se essa roupa que nós vamos usar depende de alguém da casa, que a roupa estaria limpa ou guardada em algum lugar, e se ela não estiver no lugar nem limpa, nós talvez comecemos naquele momento a primeira experiência de ter boa vontade, indulgência e perdão. Porque se alguém esqueceu de deixar a roupa como estava, talvez nós tenhamos que mudar o comportamento se não estivéssemos com Jesus. Ou na hora de sentar à mesa com a família,
crianças indo para o colégio, quem tem, esposa para o trabalho, já começa a criar um clima que muitas das vezes pode acontecer um conflito. E que se nós não estivermos vigilantes com Jesus, certamente nós iremos quebrar essa intenção, porque não conseguiremos ficar muito tempo. Por isso a vigilância constante nossa para podermos viver com Jesus. Então alguém diz, mas como se eu não consigo ainda ser paciente, indulgente, tolerante, ter perdão? Não interessa. Ser espírita, qual é a definição que está no Evangelho? É aquele que se esforça para domar as más inclinações, não é? Mas quando a gente chega lá no Livro dos Espíritos, está dizendo o seguinte, que o esforço para domar, para nós crescermos, é o mínimo que a gente tem que fazer. Com o mínimo a gente consegue. Porque o que nos falta, na realidade, é a vontade. É a vontade de empreender isto. De sair da intenção para fazer com a ação aquilo que nós desejamos. E a partir daí nós começarmos a pegar as migalhas que nós iremos ter nesse exercício. E aí, lembrando do Sermão da Montanha, quando muito é recebido, muito será pedido. Quando nos pedir, vão dizer assim, o que tens? Se nós somos teóricos, ou vamos mentir, mas se mentir já sabe quem está perguntando, que a nossa consciência sabe que é mentira, porque nós vamos responder o que detemos. Mas o que tens? Se eu exercito e pratico, eu respondo migalhas, mestre. Ótimo. Irá multiplicar as nossas migalhas como multiplicou os pães e os peixes. E vai atender aos necessitados. Porque migalha daqui, migalha dali, migalha de lá, no final, nós temos uma grande oportunidade, um oceano, um mar de oportunidades para podermos trabalhar com isso. Então Jesus, o Evangelho, está aí. Nós precisamos fazer com que o Evangelho faça parte de nossas vidas. Porque ele está conosco há 2000 anos. E nós encarnamos, desencarnamos, e falando do Evangelho, ouvindo do Evangelho, talvez seja nesta encarnação, ou a outras encarnações muito próximas, que nós despertamos para podermos realmente viver o Evangelho de Jesus. E nestes momentos, são momentos em que, na humanidade da Terra, muitos espíritos já tiveram a última oportunidade. Voltaram ao plano espiritual, mas não vão reencarnar mais. Nós estamos convivendo com aquelas duas gerações da Gênese. Nós com muito mais responsabilidade neste momento. E é por isso que a convocação que está sendo feita aos espíritos é para testemunharem o saber que já possui do Evangelho de Jesus. Que nós possamos refletir sobre isto, para o nosso próprio bem. Porque os próprios amigos espirituais, através da literatura, das mesas mediúnicas, estão demonstrando de que muitos espíritas estão chegando no plano espiritual em condições lamentáveis. Porque chegam lá e diziam, eu podia fazer mais. E achava que estava fazendo muito. E na realidade, o muito que era feito era para fazer muito mais ainda. Para que nós possamos chegar no plano espiritual nas condições próprias que nós plantamos. Não adianta querer ir para nosso lar e agora não plantar, não dar condições para ir para nosso lar. Não vamos esperar chegar do outro lado para ir para nosso lar. Se alguém quiser ir para nosso lar, trabalhe agora no bem. Faça as coisas que tem que fazer. Procure fazer isso na família, no trabalho, em casa, vivenciar o Evangelho. Não exijamos do outro que o outro vivencie o Evangelho. Porque nós é que temos que vivenciar. Somos nós que construímos o nosso destino. O outro constrói do outro. E cria sempre um conflito. Seja no lar, no trabalho, na rua, na casa espírita. Quando nós queremos ver no outro que o outro se acerte ou se conserte. É a trave que eu vejo no outro, o cisco que eu vejo no outro,
E no meu eu não vejo a trave, que é muito maior do que a trave que eu estou vendo no outro. Porque ainda não fiz esta reflexão para entrar em mim mesmo e começar a me autocorrigir. E quando nós fazemos essa viagem, 3 coisas são importantes. Na verdade, 4. A primeira é o silêncio. Não é o silêncio de ficar calado. É o silêncio de entrar no seu interior. E descobrir em nós os males, os inimigos que nós temos. Porque eu vejo vaidade no outro, não vejo em mim, e eu sou. Vejo egoísmo no outro, não vejo em mim, eu sou. Vejo tudo essas mazelas no outro e eu tenho todas elas em mim. Então, no momento que nós adentramos a nós e encontramos isto, nós levamos um susto. Quando levamos um susto, vem o segundo momento. Eu preciso de uma referência, de algo, para eu poder saber como trabalhar isto. Esta referência é o conhecimento. Esse conhecimento é o Evangelho, que nos orienta como fazer. Aí depois, tudo bem, descobri o que é que eu tenho, sei o que é que o Evangelho diz, o que é que falta? 2 coisas: coragem e ousadia, para aplicar aquilo que nós identificamos que é necessário em função do conhecimento. Mas nós não aplicamos nem a coragem nem a ousadia. Sabe por quê? Porque todos nós temos coragem, somos ousados. Mas a coragem e a ousadia nós usamos no passado, nas cruzadas, na Inquisição, na escravatura, para matar em nome de Jesus. Usamos para fazer mal ao próximo. E isso nos criou um trauma. Quando chega agora que nós temos que usar a coragem e a ousadia com Jesus, nós ficamos um pouco retraídos, com receio, porque todos nós somos corajosos, todos nós somos ousados. Imaginemos nós se Paulo assim não fosse, corajoso e ousado como foi, mas agora ele estava usando o Evangelho como referência, como roteiro. O resultado nós conhecemos. Então nós estamos diante desta viagem que nós precisamos nos conhecer. A doutrina nós precisamos conhecer e usar a coragem que nós temos agora com Jesus e a ousadia com Jesus. Porque antes elas não tinham esse componente, que é o Evangelho do Cristo. Ele está aí, aguardando apenas que nós o encontremos, para que nós possamos vivenciá-lo. E a partir desse instante, tenhamos certeza que nós seremos outros, porque fomos tocados por ele. E fizemos uma escolha nas nossas vidas. E naturalmente a escolha é de sacrifício, porta estreita. Não que a porta de Jesus seja estreita, porque a porta é nossa. Nós desviamos, saímos de uma estrada que toda ela é sinalizada. A estrada melhor que tem aqui nos Estados Unidos não se compara à estrada de Jesus. Suave, sem buraco, sem nada, tudo maravilha. Saímos dessa estrada, entramos na estrada vicinal. De repente tinha asfalto, não tinha, mas não era igual aquela. Aí saímos, fomos. Um dia descobrimos, não, peraí, pelo amor de Deus, é que eu estou, me arrependo. Volto, vou voltar por onde? Não tem nenhum paraquedas, nem nenhum helicóptero pegando nós e colocando aqui. Ó. Nós vamos ter que voltar por nós mesmos. Quando nós voltamos, o caminho é porta larga, estreita, tem asfalto? Não tem. É uma porta estreita, difícil, pedregulho, criada por nós mesmos. No dia que nós fizermos isto, chegaremos na estrada. E quando é que nós fazemos? Todas as vezes, capítulo 7 do céu e inferno, toda vez que nós pecamos, ou seja, desviamos das leis divinas, 3 coisas existem. Eu tenho que primeiro me arrepender, depois expiar e depois reparar. Quando eu reparo, eu volto a estaca zero. Me quitei perante a lei divina. Saí na estrada, nesse quilômetro. Andei não sei quanto tempo, me arrependi, primeiro passo. Ao invés de eu estar na direção, me afastando dela, eu viro as costas e volto para ela. Aí eu vou encontrar a porta estreita. Expiação. Quando eu estou me aproximando da estrada, reparação. Quando reparei, estou na estrada de volta, no mesmo lugar. E aí vamos embora. Então todos nós temos portas estreitas, não que a porta de Jesus seja estreita, mas a porta é nossa. Nós é que criamos.
E é por isso que ele disse: não faltará jamais um sirineu nesse retorno. Jamais faltará ajuda. Todos nós teremos ajuda nesse retorno, para que nós atinjamos, depois da reparação dos desvios cometidos com a lei de Deus, a estrada do Cristo, que é o caminho. Se fosse mais de um, ele diria o segundo, o terceiro ou o quarto, mas não tem outro, é o caminho, só tem este. Se quisermos progredir, devemos estar nele, porque aí está a verdade e está a vida. Que Jesus nos abençoe, Jesus nos ampare, que nós continuemos nestas reflexões, continuemos estudando, continuemos praticando, fazendo este exercício dentro das possibilidades de cada um de nós. Não interessa a velocidade do outro, nem a possibilidade do outro. Qual é a minha possibilidade? Vou ganhar uma migalha. Mas na hora que me perguntarem o que eu tenho, tenho uma migalha. O demais fica por conta dele. Ele vai utilizar essa migalha, transformando-a nas benesses, nas bênçãos que a humanidade necessita. E nós contribuímos com a migalha. Lembram do dracma da viúva? Todo mundo deixou um saco de dinheiro. Ela deixou só um dinheirinho dela. Mas era o que ela tinha. Os outros, aquele dinheiro não tinha, não era deles. Eram muito ricos. Era dinheiro que ganhava de juros. O que teve mais valor foi a menor moeda que foi colocada. Então, que nós possamos agradecer essa oportunidade, agradeço a atenção de todos, né? E nós podemos, não sei se alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma questão, estamos à disposição. Também, se não tiver, eu fico satisfeito, porque assim nós refletimos as coisas que nós falamos, né? Todo mundo fica em equipe. Olha, vou aproveitar. A reflexão, eu comparo sempre como aquele animal que dá leite e que ele pasta. Ele põe nadando, depois senta, ou bota uma posição mais agradável e fica rendendo. Depois disto, é que o leite é processado. Aí nós nos deliciamos, né, do produto que é feito. Então é mais ou menos assim. As lições do Evangelho é para nós refletirmos. E a partir desse instante a gente começa a pensar, a curar. Nós vamos começar a exercitar. Ninguém pense que vai mudar assim uma encarnação, sair do que era para se renovar totalmente. Não é isso. E a proposta de Jesus não é esta. A proposta dele é que nós iniciemos essa caminhada. Dar o primeiro passo. Se só dar o primeiro, já é algo, já está bem. E talvez nessa encarnação o propósito era dar o primeiro passo, sair disso. Por isso que nós espíritas não devemos dizer que somos egoístas. Sabe por quê? Porque o egoísta é aquele que permanece como egoísta. Se eu sou espírita, sabendo de tudo isso, eu digo que eu sou egoísta, eu tenho que dizer que não sou mais egoísta. Sabe por quê? Porque eu desejo ser altruísta. Se eu desejo ser altruísta, é sinal que eu dei as costas para o egoísmo, suponhamos que seja a parede, e estou me afastando. Estou me afastando do egoísmo. Estou indo para onde? Para o altruísmo. Porque agora eu sou menos egoísta. Se eu disser que sou egoísta, eu não saí da parede. Estou com 100% do mesmo jeito que eu cheguei. Não sou mais egoísta. Estou saindo do egoísmo, estou abandonando o egoísmo. Eu estou caminhando para o altruísmo. Então é uma visão positiva, é uma visão para onde nós estamos indo, para nós esquecermos esse passado, que isso foi bom em outro reino. No reino nominal, não. A mesma coisa são as outras. Coisas que nós possuímos em nós ainda, que precisamos domar essas inclinações, para que nós possamos nos afastar. Todos nós estamos agora, demos as costas a tudo isso, e estamos começando uma nova caminhada. Eu quero ser benevolente, quero ser indulgente, não quero ser mais vaidoso,
que é no seu umbigo. Né? Não pensemos também que não ser vaidoso é a pessoa que não se arruma, né? Colocar as coisas como deve colocar. Os espíritos nobres, a gente olha pelas dissertações que dizem, são bem vestidos. São espíritos que têm uma beleza interior. Não têm vaidade, mas eles se cuidam, eles se apresentam bem, até para que nós que estamos apreciando o olhemos com todo, imaginemos nós se eu chegasse aqui e esse cinto que tem um lugar aqui para botar, eu tivesse com ele botado para aqui. E eu estivesse falando e vocês olhando para mim, ninguém ia prestar atenção. Porque tinha alguém que ia dizer, põe o cinto no lugar, porque ia incomodar, não é? Tem pessoas que um quadro que está simplesmente 1 milímetro fora, aquilo incomoda até o momento que voltou o quadro para o lugar. Se não voltar o quadro para o lugar, ele pode ficar 2 horas para uma palestra, ele não assiste a palestra. Porque aquilo está incomodando tanto. Então esse cuidado conosco, com as coisas mais simples que nós possamos ter, é necessário. Isso não demonstra vaidade, demonstra até um respeito ao próximo, um cuidado consigo, com o corpo, que é o instrumento que nós temos, né? O que não vale é justamente essas coisas serem trocadas pelas nossas imperfeições que nós temos. Então, Soninha, muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.